A paz do Senhor. Lucas, no capítulo 8, apresenta um relato que demonstra o ilimitado poder de Jesus sobre o mundo natural. Entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E então eles partiram. Jesus, ele dá uma ordem e uma afirmativa. Jesus afirmou, determinou a travessia. Jesus estava presente naquele barco. Ele liderava não só os discípulos, ele liderava aquele barco e aquela travessia. E quando Jesus fala, ele garante. Mas enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. Estava tão exausto depois de um dia cheio de curas e pregações que adormeceu. Mas ele sabia tudo o que estava acontecendo e tudo que iria acontecer. Sobreveio então uma tempestade de vento no lago e enchia o barco de água. Eles estavam em perigo e corriam risco de naufragar. Pedro e André eram pescadores, eles tinham experiência com pesca, com mar, mas eles tiveram medo. Jesus estava no barco e mesmo assim os discípulos tiveram medo. Eles não confiaram em Jesus, mesmo depois de terem visto tantos sinais e milagres. Nós precisamos crer e confiar no Deus que nós servimos. Os discípulos, no desespero, com medo, diante das circunstâncias, vão despertar Jesus. Mestre, mestre, estamos perecendo. E despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio a bonança. Muitas vezes enfrentamos ventos e tempestades no casamento, no trabalho, na vida financeira, na família, que nos desestruturam, nos abalam e nos vemos totalmente sem o controle da situação. Nos sentimos impotentes, sem rumo, sem chão e sem direção. Muitas tempestades que enfrentamos têm sua origem desconhecida, ignorada ou até mascarada. No casamento, uma tempestade não aparece do nada. Começa com uma mentira aqui, outra ali, com a falta de respeito. Na vida financeira, a pessoa compra tudo que vê, gasta mais do que ganha, põe a mão onde não alcança, faz dívida por todo lado, faz empréstimo e quando acorda, está doente, com depressão por causa de dívida, está enfrentando uma tempestade. A tempestade na minha vida e na sua vida não surge do nada. Ela tem suas origens e suas consequências. E a origem das tempestades é sempre o erro, a negligência, o pecado na ação ou na omissão. Se formos vigilantes, podemos evitar muitas tempestades na nossa vida. Se Jesus estiver presente no nosso barco, se Ele estiver na liderança da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, não precisamos temer as tempestades, os ventos e redemoinhos que surgirem, porque é Ele que nos guarda e nos livra do mal. Mas mesmo Jesus estando no nosso barco, ainda assim podemos enfrentar tempestades. Contudo, se remarmos sob a direção dele, não pereceremos. Mas se agirmos por conta própria, sem a direção do Senhor, podemos perecer. Porque há diferença entre ter Jesus no barco e entregar o barco para ele conduzir, para ele proteger, cuidar e direcionar. Então Jesus olha para os discípulos e diz: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Jesus repreende os discípulos, eles não confiaram nele. Quando Jesus disse: passemos para o outro lado, eles não confiaram e não exerceram a fé. O Senhor nos convida a exercer a fé nesta manhã, independente da circunstância. Independente da tempestade, exerça a sua fé, confia no Senhor. Amém? Em nome de Jesus, a paz de Deus.